Muito bem. Nós sabemos que muitas pessoas não compreendem muito bem a questão Israel. Sabemos que mesmo Martinho Lutero, quando trouxe a Reforma Protestante, Martinho Lutero trouxe um entendimento da teologia da substituição, ou seja, de que Deus deixara Israel de lado, Israel falhou, Israel negou Jesus, Israel rejeitou Jesus, veio tanto juízo sobre a nação, foram espalhados, dispersos por todo o mundo, e agora Deus está tratando com a igreja. O Israel de Deus é a igreja. Bem, mas nós vamos ver que na palavra de Deus não é bem assim. Deus jamais abandonou Israel. Deus jamais deixou as suas promessas de lado. Deus, em todo o tempo, Ele cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que Ele prometeu. Por isso, Israel tem um papel, tem um propósito muito especial diante de Deus e nos seus planos na história da humanidade. Nós vamos ver Israel entrando na história da humanidade exatamente para que uma nação seja levantada diante de tantas nações pagãs, diante de tantas nações que adoram ídolos, fazem imagens, fazem sacrifícios humanos, têm cultos pornográficos, cultos violentos. Deus então vai levantar uma nação que Ele a chama de uma nação santa, uma nação separada. Deus vai levantar Israel, para de Israel trazer a salvação ao mundo. A palavra de Deus nos mostra o eterno propósito de Deus para o ser humano. E o primeiro propósito, nós precisamos saber que Deus ama as pessoas. Ele tem um propósito amoroso para com todas as pessoas do mundo. Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, orientais, ocidentais, altos e baixos, ricos e pobres, crianças, adultos e velhos. Deus tem um propósito de amor. Em João capítulo 3, o versículo 16, nos diz o resumo de toda a Bíblia. O Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus, esta é a revelação máxima do coração de Deus. Deus é amor. Deus fez o homem num gesto de amor para amar e ser amado. O amor é uma necessidade do coração humano. O amor e amar é exatamente aquilo para o qual o coração humano é inclinado e se realiza. Nós só podemos ser felizes quando nós amamos, quando nós demonstramos amor uns pelos outros, amor a Deus e nos sentimos amados. Então somos completos quando amamos e somos amados, porque Deus é amor, porque Deus nos fez para amar. Mas nós sabemos que o homem, neste amor a Deus, o homem falhou, o homem pecou, o homem caiu desta posição tão maravilhosa como filho de Deus, como participante da família de Deus. O homem errou, falhou tremendamente quando desobedeceu ao Senhor. E o que aconteceu então? Deus não abandonou o homem. Deus não deixou a sua própria sorte e se esqueceu dele. Pelo contrário, Deus amou o mundo. Deus amou os homens de tal maneira, com tal intensidade, que Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o seu Filho amado. Deus nos deu Jesus, o seu único Filho, o seu unigênito, o seu perfeito, inocente, puro, santo Filho, Jesus. Deus nos deu Jesus.
deu a vida de Jesus em nosso lugar, para que o sangue de Jesus trouxesse o perdão para todos os homens, para todo que nele crê. E crendo em Jesus e recebendo o perdão dele, nós então temos a vida eterna. Sim, Jesus nos diz que a vida eterna está nele. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante, que é a vida de Deus, que flui do Senhor, esta vida eterna nos é dada através de Jesus. Então, este é o plano de Deus, o amor de Deus, este propósito de amor para alcançar toda a raça humana. E nós vamos ver o papel do povo judeu e a nação de Israel nesse plano salvífico de Deus, neste plano de Deus para salvar a todos os seres humanos, de qualquer nação, qualquer raça, qualquer tribo, qualquer língua, qualquer cultura, qualquer idade. Todos os seres humanos podendo ser salvos através de Jesus. Deus, então, no seu plano maravilhoso, no tempo determinado, Deus, então, encontra um homem, Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lá numa região próspera, na Caldeia, que mais tarde vai ser o Império da Babilônia, ali na cidade de Ur, uma cidade próspera, uma cidade grande, uma cidade idólatra, uma cidade onde se fabricavam ídolos, onde as pessoas adoravam a tantas divindades, uma cidade pagã. Ali está um homem chamado Abrão. Abrão tinha um coração sensível e Deus se revelou a ele, Deus o visitou. E Deus se revelou como o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todos os homens, o Senhor da história, o Senhor das nações, o Criador de todas as coisas. Deus se revelou a Abrão e Deus disse a Abrão: eu quero que você me conheça, que você me sirva. Abrão, eu quero que você, toda revelação a meu respeito que eu vou passar para você, você passe para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, para que conheçam o Deus Altíssimo, o Deus de Abrão. E Deus faz uma aliança com Abrão. Ali no capítulo 15 do livro de Gênesis, nós podemos ver isto. No capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ia. Ele tinha de andar passo a passo, dia após dia, apenas sendo guiado pela voz do Senhor, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que Deus ia à sua frente. E Abrão, então, no capítulo 15, nós vamos ver que ele faz uma aliança com Deus, uma aliança eterna, uma aliança que não seria quebrada, uma aliança que passaria de geração em geração, para que, através de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas, todas as nações da terra fossem abençoadas, conhecendo o Deus de Abraão. Deus muda o nome dele nesta aliança. Deus coloca o nome dele, Jeová, o nome do grande Eu Sou. Coloca em Abrão e o nome dele passa a ser Abraão. Ou seja, Deus coloca esta letra H no nome de Abrão. H, Abraham. E Abraão agora está carregando no seu nome o nome de Deus. O nome de Deus. Nós vamos ver em João, no capítulo 4, versículo 22, nós vemos Jesus respondendo à mulher samaritana quando ela lhe pergunta sobre adoração.
ela lhe pergunta sobre Deus e a verdadeira adoração. Ela diz: olha, nossos pais nos disseram, nos ensinaram que era para nós adorarmos a Deus neste monte, o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que Deus deve ser adorado. Aonde? Quem está certo? Os samaritanos? Os judeus? É neste monte? É em Jerusalém? E Jesus respondeu: olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes adoradores que o Pai procura. Mas no versículo 22, Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele diz: vós, se referindo aos samaritanos, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. A revelação, a lei, as alianças, tudo que está ali no Antigo Testamento nos revela o plano de Deus, o propósito de Deus, a salvação de Deus. Só que no Antigo Testamento nós vamos ver os sacrifícios de animais. Uma ovelha, um bode, um novilho, pombinhos eram sacrificados. O sangue era derramado sobre as 4 pontas do altar, derramados diante da justiça de Deus para trazer o perdão. Mas não era suficiente uma ovelhinha, não era suficiente um carneirinho, não era suficiente um novilho, porque o pecado continuava na história da humanidade. Sempre, sempre, sempre. E então, estes sacrifícios de animais e todo o Antigo Testamento, toda a revelação do Antigo Testamento tem a luz incidindo sobre Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O motivo principal pelo qual Deus levantou a nação de Israel. Israel não é uma nação qualquer. Israel não é uma nação como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Grécia, como a China ou o Japão. Não. Israel é uma nação que Deus levantou com um propósito. Deus levantou este povo para, através deste povo, vir ao mundo o Salvador da humanidade, Jesus, Yeshua. Deus trouxe esta nação que seria uma nação que teria um modo especial de comer, de vestir, de ter a sua vida, o seu lar, a sua família, de criar os seus filhos. Teriam leis próprias. Eles teriam leis morais, que são leis que trazem paz e trazem harmonia para todas as nações, para todos os homens, resumidos nos 10 mandamentos. Leis tão especiais, leis que falam de amor e adoração ao único e verdadeiro Deus, a não tomar o seu nome em vão, a ter um dia separado para o culto, para a celebração do seu nome, a não fazer imagens de escultura, nem semelhança de anjos, do que há no céu, nem do que há na terra, nem debaixo da terra. Nos 10 mandamentos, Deus fala sobre a família, sobre a importância de os filhos honrarem os seus pais, em respeito, em obediência, isso trazendo equilíbrio e um entendimento de hierarquia e de autoridade, para se estabelecer a paz entre os homens, para se estabelecer princípios para a humanidade, princípios de harmonia e paz. Deus fala sobre o relacionamento entre os homens, que não deveria haver mentira, falso testemunho, nem o roubo, nem alguém levantar-se para matar o outro, seu próximo, nem deveria haver adultério e nem a cobiça. É o que Deus nos fala, trazendo e estabelecendo leis que governariam a terra, estabelecendo
paz e harmonia. Esta nação, Israel, recebe de Deus a lei para que toda a terra seja abençoada. E nós vamos ver que, assim como Deus teve este propósito tão especial em levantar Israel, para que desta nação viesse o Salvador da humanidade, nós, como cristãos, temos de saber hoje que Deus tem um propósito muito especial para Israel. E esse propósito, ele não termina quando Jesus vem ao mundo e Jesus é levado à cruz, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. E depois de 40 dias, depois de ressurreto, ele é assunto aos céus para estar à direita do Pai, para estar ali intercedendo por nós. Não acaba o propósito de Deus com Israel ali, ou seja, 2000 anos atrás. Deus ainda trata com Israel. Deus ainda tem promessas que lhe foram feitas com relação à sua terra, com relação ao seu povo e com relação à própria salvação de Israel. Deus ama este povo, o povo de Israel. Temos de nos lembrar que toda a Bíblia foi escrita por judeus. Há alguns textos escritos por pessoas que não eram da nação de Israel, mas que estão ali, como no livro de Provérbios, o rei Lemuel, a mãe de Lemuel, capítulo 30 e 31 do livro de Provérbios. O capítulo 4 de Daniel é o testemunho de Nabucodonosor, ditado por ele para todas as nações da terra. Nós vamos ver que no Novo Testamento há um livro, aliás, dois, o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, escrito por um grego, Lucas, que era médico. Mas a não ser estes livros, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos por judeus. Os discípulos de Jesus, os 12, eram judeus. Jesus era judeu, assumiu aquela nação, viveu aquela cultura. Aliás, toda a nação foi feita para que ele viesse, para que ele trouxesse ao mundo a verdade de Deus e a salvação. E nós vamos ver que através da queda de Israel, através de Israel ter rejeitado Jesus, ter se voltado contra o Senhor, nós vamos ver que nós vamos ter a salvação e a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? É a completude, é o propósito de Deus sendo totalmente completo, perfeito nos gentios. E quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Então, na terra toda, nós só temos judeus e gentios. Judeus, israelitas, os que são descendência de Abraão em Isaac, e nós vamos ter todos os outros que não são descendência de Isaac, que são gentios. E o Senhor nos fala a respeito de algo muito importante em Romanos capítulo 11, no versículo 11 e o 12. Diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 da Carta aos Romanos, ele trata da questão de Israel e do povo de Israel em relação à igreja, em relação aos gentios, em relação a este plano de Deus para a humanidade. E nesse capítulo 11 ele diz, olha, esse povo caiu, esse povo, nós vamos ver Jesus dizendo aos discípulos, porque ele falava por parábolas, ele disse, eu falo por parábolas para que eles ouvindo não entendam, para que eles vendo não enxerguem.
e não se convertam e não entendam. Então eu falo por parábolas para eles, mas vocês vão entender. E aqueles que vão ser salvos vão entender. O Senhor disse que haveria de colocar o povo de Israel em ciúmes com os cristãos, em ciúmes, em zelo com aqueles que haveriam de crer em Jesus, crer no Messias e o receberem como seu Senhor e o seu Salvador. Paulo vai dizer que nós éramos oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Eu e você não merecíamos, como ele nos diz na carta aos Efésios, e também Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós não éramos nação, e Deus nos fez nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos fez seu povo. Para quê? Para que o mundo saiba que Deus é amor, o mundo conheça o Senhor. Israel rejeitou, negou, mas não todos, é claro. Em toda a história, nestes 2000 anos, sempre houve judeus cristãos. Sempre houve pessoas da nação de Israel que creram em Jesus e se tornaram cristãos, servos de Deus, salvos. E aqui Paulo diz no capítulo 11, ele diz, olha, se a rejeição deles redundou para nós em bênção, em riqueza, redundou em salvação, quanto mais a plenitude deles. E a plenitude de Israel está se cumprindo. Eles voltaram para a sua terra na nossa geração. Eles reconquistaram Jerusalém, mesmo que parte da cidade, na nossa geração. A plenitude deles redundará em grandes bênçãos para nós. E é quando estaremos vendo o retorno do Senhor, o milênio, o reino de Deus implantado aqui na terra pela salvação, pela conversão dos judeus a Yeshua, ao Messias prometido. Então, por que estudar sobre Israel? Claro, temos Israel desde Gênesis até o Apocalipse. No Apocalipse, a Nova Jerusalém, a cidade onde nós vamos morar, os 12 fundamentos da cidade levam os nomes dos 12 apóstolos judeus. As 12 portas, que são uma grande pérola, 12 portas da Nova Jerusalém, levam os nomes das 12 tribos de Israel. Nós vamos ver no livro do Apocalipse Deus restaurando todas as coisas, restaurando as tribos de Israel, tendo um papel especial no final dos tempos, nestes tempos escatológicos, apocalípticos que nós já estamos vivendo. Estamos vendo aí, de uma maneira sobrenatural, a possibilidade de um judeu saber a sua tribo, qual das 12 tribos ele pertence, por exame de DNA. Isso é um milagre de Deus para a nossa geração. Bem, por que estudar Israel? Sim, porque Deus continua amando o seu povo, tendo um plano especial para Israel, um plano de redenção, um plano de bênção na consumação dos séculos, onde todo remanescente será salvo, pois vai clamar ao Senhor e Jesus virá, e eles verão aquele a quem transpassaram e o prantearão, como se pranteia pelo filho primogênito. Vamos orar então? Vamos orar por Israel? Vamos orar por você, para que você conheça este Deus maravilhoso? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és Deus, reconheço que o Senhor tem um plano maravilhoso para todos os homens, um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de prosperidade, um plano de paz,
Tu és Senhor. E nesta hora eu clamo a Ti por Israel, que o Senhor abençoe esta nação, abençoe este povo, para que tenha seus olhos abertos para conhecer o verdadeiro Messias, Jesus de Nazaré. Usa-nos para orar e abençoar esta nação. E nesta hora, Senhor, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus, para que o Senhor entre na minha vida, perdoe os meus pecados, me dês um coração limpo, um coração puro, um coração saudável, um coração amoroso, um coração cheio da Tua presença. Eu me entrego a Ti, para viver para Ti, hoje e para sempre. Toma minha vida e usa-me, unge-me, eis-me aqui, eu me entrego a Ti. Pai, e as pessoas que estão nos assistindo e precisam de uma bênção, de cura, de libertação, de paz, precisam de um suprimento, de um emprego, estende a Tua mão para abençoar. Envia a Tua resposta agora a cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.